pessoal, muito bom estar com vocês aqui em mais um podcast. Hoje a gente está recebendo uma pessoa especialíssima, que é o Calil, da rede do Grupo Voa. O Calil é diretor dessa nova rede, Grupo Voa, que começou no final do ano passado, e ele vai falar um pouquinho, né, Calil, para a gente aqui, de qual o propósito, como que nasceu o Grupo Voa, o que ele soluciona. A gente está aqui porque a gente bate bola no mesmo campo, né? Nós temos propósito de estar atuando diretamente para fortalecer o pequeno e o médio varejo independente no Brasil. É muito engraçado a situação brasileira, né? Esse pequeno e médio, eles já estão estruturados, eles estão lá no lucro real, eles estão trabalhando, eles não têm a informalidade do pequeno, eles são formais. E eles não têm a força, o volume do grande. Então eles ficaram no meio de um campo que é difícil. É uma bola cruzada, né? Ele nem está incógnito, Exatamente. Ele nem está passando despercebido, como tem alguns ainda passando despercebido para o sistema, né? E nem é o grandão já que está completamente estruturado. E a gente precisa dar ferramenta para esse pessoal, porque na verdade eles têm uma força local muito grande. O empresário, o proprietário está lá, ele está se relacionando com o cliente dele, ele conhece muito do cliente dele, ele tem aquela coisa gostosa de estar no bairro, de receber e de entregar de volta para o bairro. Então isso é um ponto assim, intocável. Ninguém tira dele, né? Ninguém tira. Mas aí você vê o que aconteceu. Vamos voltar um pouquinho, né? Falando um pouquinho de pandemia. O tanto que mudou consumo, mudou a cabeça das pessoas. Hábito, de uma maneira muito rápida, né? Então, esse pequeno varejista, esse cara que domina a região dele, ali no bairro dele, começou a ter entrega de produtos por um vizinho dele de outro bairro. Então, assim, a barreira física deixou de existir, mas a partir do momento que você tem o delivery. Demais, E isso é preocupante, né? O grande varejo, o que ele começou a fazer? O Pão de Açúcar, o Carrefour, os grandes, eles começaram a criar modelo de loja menor para ir para essa vizinhança para ocupar o espaço que antes era daquele cara que era o médiozinho, o pequeno. Né? Criaram as lojinhas express. Exatamente. Alguns em container, né? Como a gente vê aqui em dentro de condomínios. Chegando cada vez mais perto, né? Começou a criar uma teia aí de concorrência para esse pequeno e médio varejo que não existia. Então, assim, falando um pouquinho de Grupo Voa, nós temos aí de origem, o grupo veio do mercado varejista, tem rede de supermercado na Bahia. Foi a origem, foi onde a gente elaborou, tratou as dores do varejo no dia a dia ali, para entender o que podia ser feito, o que não podia ser feito. Que remédio que eu posso dar, né? Quais são as ferramentas que a gente vai usar? Né? E qual é a dose desse remédio para não virar veneno. É isso aí. É o dia a dia que ensina isso, né? Estando lá na operação que você aprende. Então, assim, é um grupo que tinha supermercados, tem supermercados ainda, e que passou a desenvolver tecnologias, muito ligada à tecnologia no primeiro momento, que facilitasse a gestão desse varejista. O que ele pode fazer da hora que ele compra para a hora que ele vende, dentro do processo dele como um todo, para deixar mais dinheiro na mesa. Eu acho que assim, a gente vai ter um bate-bola aqui, que vocês cuidam de uma parte grande disso, e a gente se propõe uma outra parte, mas na verdade nós somos literalmente duas faces da mesma moeda. Né? Exatamente. Complementares. Bem complementares. Então a gente começou a desenvolver produtos de gestão, de melhoria, de análise de curva ABC, de entender a dinâmica dentro do supermercado por departamentos. O que fazer com a curva ABC? Normalmente esses empresários, eles sabem que tem curva ABC, já ouviram falar, até já tiraram esse relatório do sistema e não sabem o que fazer com ele. Fica parado lá, né? Vira um enfeite na mesa. E vocês estão criando método para ele saber o que fazer com as informações, né? Exatamente. Muito legal. Então é de ir lá entender o supermercado dele, a dinâmica do supermercado dele a fundo, para poder propor o que ele pode fazer para melhorar nesse processo de tanto aumento de venda, quanto de captura de margem, deixar dinheiro na mesa mesmo. E aí são várias ferramentas. Então, o Grupo Voa, então, ele nasceu disso, dessa tecnologia, e a gente criou uma marca, que é a Voa. Essa marca é como se fosse uma subbandeira, a gente associa com a marca do supermercado. Ele está lá com a marca dele e a gente entra como uma assinatura. Uma submarca. Para poder fornecer todos esses produtos de tecnologia que compõem o primeiro anel que a gente fala, que é de gestão. Que a gente vai entrar aí ajudando ele
na performance da operação dele, de loja, tratar os números para ele saber exatamente aonde ele pode atacar para resolver um problema, muitas vezes um problema invisível, né? Que ele nem vê, não tenho esse problema. Ele não acha que tem, né? E a hora que você levanta, ele, puxa, eu não imaginei que tinha tanta oportunidade na mesa, né? Então, a gente faz toda essa escala, onde vai olhar pricing, onde vai olhar áreas e departamentos, como que você intercala, como que você potencializa o jogo aí de uma padaria com açougue, com FLV dentro do contexto do supermercado. Então, esse primeiro anel de gestão, a gente trabalha números deles, aplicações, estratégias, e compõe essa área de tecnologia e gestão que a gente faz. Então, isso ele entrando no grupo Voa, a loja ele já ganha essa estrutura, essa camada de gestão. Perfeito. O primeiro passo que a gente faz a gente precisa entender como ele opera para poder fazer com que ele opere melhor. E é uma troca isso. E aí, Calil, vocês apresentam todo o cenário deles e mostram a solução, vocês dão a solução também? Vocês dão a ação, o que eles têm que fazer, não é apenas mostrar. A gente cria um plano de ação estratégico para ele, que depois cai no nível operacional, que a gente tem uma relação quase que diária com ele, de trocas de estratégias, de ações que vão desde preço até mix de produto no dia a dia dele, na realidade dele. A gente faz uma avaliação da realidade individual. Então, eu não trago um panorama, aqui no Brasil trato assim, não. Eu vou dentro do bairro dele, da situação dele e falo, olha, aqui os seus concorrentes têm essa estratégia, eles têm atingido esse objetivo e você tem como potencializar os resultados dentro do seu A melhor jogada é essa, né? Exatamente. Então é personalizado, né? Personalizado. Não é um movimento dentro de uma rede e aí apresenta para a rede, façam assim. Não, cada um vai fazer de acordo com o cenário, de acordo aonde ele está inserido. Porque cada loja tem... É uma loja. Cada loja está num estágio até de maturidade diferente, de processos mais ou menos depurados. Um tem um problema ainda operacional, o outro tem um problema de estratégia, outro problema de gestão. É como vocês fazem na área fiscal, não tem jeito de você chegar e falar assim, olha, rede, operem assim na área fiscal. Não, você tem que entender o caso um por um. Então é uma coisa muito tailor-made, né? Esse papel aí de fazer essa análise desse anel de gestão e tecnologia de gestão, ele é muito individual. Óbvio que aí nós temos aí, como somos uma rede, né? Nós temos aí o segundo anel que trata da área de marketing, de trade, de CRM. Então, o que a gente tem dentro do nosso composto? Nós temos um CRM que ele pode atuar junto com os clientes dele, entender hábito de consumo, entender a dinâmica dos clientes dele, não só na relação pessoal, mas na relação de números, né? Isso é uma ferramenta muito poderosa. A gente tem uma parceria com uma grande empresa, CRM, e faz parte do nosso pacote, a gente já entrega um CRM para ele. A gente entrega também toda uma estratégia de marketing dele. Então, assim, hoje o marketing digital ele tem diversas funcionalidades, ações, mas você tem que conjugar isso com o marketing tradicional do jornal, ele ainda é muito forte. Ainda funciona. Muito forte, não pode ser esquecido. Então a gente tem uma ferramenta onde ele já pega lá do computador dele as campanhas criadas, as dinâmicas de varejo. Ele continua podendo criar as campanhas dele, mas ele sobe na plataforma de vocês. E ele usa o preço e o produto que ele quiser. Então, assim, ele vai continuar tendo a estratégia dele, só que sem ter um gasto com agência, com desenvolvimento, a gente já entrega tudo pronto para ele. E o terceiro, dentro dessa segunda camada, que tem muita força, que é o trade marketing. Isso. Esse eu costumo brincar que tem um potinho de ouro na indústria. E esse potinho de ouro é o trade marketing. É onde a indústria tem hoje mais recursos para investir no varejo através do trade. Então, assim, e como uma rede, você consegue acessar esse potinho de ouro, né? Exatamente. Porque o que a indústria quer? Ela quer que a estratégia que ela tem como fortalecimento de marca seja aplicada no ponto de venda. Exato. Para isso, ela investe. Então, vai no grande varejo, senta com a operação do grande varejo e todas as lojas executam isso de forma estruturada. E aí eles dão acesso a esse potinho de ouro. O varejo independente é muito difícil. Como que a indústria vai um por um? Ele não consegue ter capilaridade, né? Não consegue, não sabe se executou, se não executou. Então, o que nós nos propomos aqui como rede? A gente vai negociar esse trade e a gente tem todo um sistema de implementação em todas as lojas parceiras. Hoje a gente está com 130 lojas.
já trabalhando junto, aí um faturamento de sell-out dessas lojas da casa de 3 bilhões. 3 bilhões. Isso começando? A gente começou no ano passado. O chute inicial, fora dos modelos de testes internos, foi em setembro. A gente fez o primeiro evento em novembro e hoje a gente já está aí. Estamos em abril e de novembro a abril 130 lojas. Que região do país? Muito forte na origem, de onde a gente vem como grupo varejista, que é na Bahia. Mas já estamos em Goiás, Minas, Paraná, Mato Grosso, agora Paraíba, Alagoas. Então é um grupo com uma força nacional já. Que legal. Inclusive vocês estão com a sede em São Paulo, né? Isso, agora montamos o escritório, a base da empresa em São Paulo, para ter essa relação com a indústria também mais próxima, para trazer esse trade. Sentido, né? Faz o dia a sentido dia, né? São Paulo é muito nervoso, né? As coisas acontecem muito em São Paulo, então a gente tem que estar muito próximo. E você também já era de São Paulo? Eu já sou daqui de São Paulo, apesar desse sotaque mineiro, né? Moro em São Paulo há 30 anos. Que legal. Muito legal. E aí eu acabei encontrando esse grupo de empreendedores no mercado. Minha vida toda também é dedicada ao varejo. Fui diretor de grandes atacados, fui diretor de grandes redes varejistas, tive supermercado, sou supermercadista e trabalho com essa ideia de associar força para os individuais já há mais de 20 anos. Então, essa ideia do coletivo, de se juntar, eu brinco com esses nossos parceiros, eles me emprestam a força deles e eu vou lá na indústria com uma força conjunta. Exato. E aí eu trago Negocia em nome deles, em né? nome deles. É isso aí. Calil, me conta como foi a busca para parcerias. Hoje vocês são muito fortes em tecnologia, o Grupo Voa, baseado muito em tecnologia. Como você conheceu a gente, como você conheceu o Mix Fiscal? E fala um pouquinho aí o mercado desse entendimento. De varejo, ele apesar de ser muito grande no Brasil inteiro, a gente conhece quem são os players. Eu conheço vocês, obviamente, de muito tempo. Então, assim, eu posso dizer que eu ouço falar de vocês há mais de 15 anos. A gente é novinha, assim, né? Exatamente. Aí se engana, hein? Tem um tempo já de estrada, né? Vocês estão há quanto tempo já operando direto? A gente está há 18 anos operando exclusivamente para supermercado. Tem um tempozinho já, né? E assim, é conhecido. Então, assim, a nossa aproximação agora de montar esse bate-bola, de ter essa frente de tecnologia, de marketing e uma retaguarda, toda a parte fiscal, e integrar isso numa visão de cadeia, ou seja, não vai ser só um trabalho fiscal, não vai ser só um trabalho de tecnologia. A gente vai dar às mãos um único propósito, né? Que é chegar para esse varejista e falar assim, olha, a gente junto consegue te entregar mais do que as duas partes isoladas. Separar. Exato. Aliás, antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo aqui sobre algumas ferramentas, enfim, e ideias que a gente tem e funciona demais, né? E a gente está vendo, tem um pedacinho aí que eu consigo te ajudar, você me entrega uma informação, dessa informação eu faço virar outra coisa. Exatamente. Tem muita sinergia boa surgindo daí e é por isso, inclusive, que é legal a gente avisar o pessoal, né? A gente fez essa parceria com o Grupo Voa. E para a gente é uma honra ter feito essa parceria com vocês. Do nosso lado, a mesma coisa. Com o Vitor, com a Dani. Para a gente foi muito legal isso. E é engraçado quando a gente tem admiração pelos propósitos. Acho que tem um aspecto de alinhamento de propósito muito legal. Vitor é um cara também visionário, pensa longe. Eu cheguei a fazer reunião com ele num ônibus na Alemanha. Estou participando da feira aqui na Alemanha, e não sei o quê, e não para, e fazendo reunião e discutindo pricing. A gente discutindo pricing. É uma cabeça muito legal. É bom, e a gente bater nesse papo antes aqui também, a gente vê como está alinhado, né? Como quem vive varejo está preocupado. Quem vive e está interessado no sucesso do varejo está preocupado com as mesmas coisas, né? Está olhando para os mesmos lugares, porque sabe que o potinho de ouro está ali, né? O Calil mencionou que também há anos ele também trabalha no varejo, foi diretor de supermercados, de rede de atacado, já teve supermercado e o que ele apresenta aqui do Grupo Voa é que realmente quer sanar dores que muitas vezes, você falou, eles não sabem que tem, né? Esse empresário não sabe. E acho que é uma sinergia com a gente também, Fabrício, muito grande, porque essa parte da tributação,
e dessa atualização do cadastro e desse movimento fiscal é também uma dor, é uma goteirinha que fica ali pingando, 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 no final do mês vem a conta de água e ninguém sabe. Ué, a gente tomou banho tão Onde rápido, é que gastou, né? Onde é que gastou? A Carol tocou num ponto bem legal, que o grande lance é, você já foi varejista, você entende disso. Você está olhando se o NCM é 1 ou é 2? Você não está preocupado. Fabrício, você imagina que esse cara, esse dono de varejo, ele olha tudo. Não consegue. Ele olha tudo da operação, da compra, do financeiro, do comercial, do RH. Ele está preocupado se veio o cara para fazer a troca dele. Ele está preocupado se Não a tem gôndola foi reposta ou não foi. Nem se ele quiser, ele não A consegue olhar mercadoria tudo. que era para chegar e não chegou e está com ruptura na O padeiro loja. que faltou. E a área fiscal é mais complicada, porque ela é muito técnica, É muito né? técnica. Então exige... Para ele não faz diferença se o NCM é 1, 2, 3 ou é 3, 2, 1. É verdade. Ele não está olhando para isso. No final do mês, ele só arca com a consequência daquilo. O boleto. O boleto. Ele tem lá que pagar mais ou menos. Às vezes ele paga menos, achando que dá graças a Deus. Mal sabe E ele errado, né? o risco que ele está correndo para pagar menos. Então, a ideia é, a gente entende que o varejo ele tem um grande desafio, que é o desafio de lidar com dezenas de milhares de produtos, né, 10, 20, 30 mil. Você imagina isso? Lidar com essa diversidade de produtos. Já não é fácil para ele comprar, repor, olhar se está vencido, se não está vencido. Ele tem uma série de processos internos que já não são fáceis. São pesadíssimos. São pesadíssimos. E aí ele tem que lidar com essa diversidade de produtos dentro de um sistema tributário que parece que é feito para dar errado. É feito É aí para que dar é o errado. ponto da questão. Se fosse algo, o nosso sistema Mais racional, né? racional e lógico, já era difícil, porque é muita coisa. O nosso, ele é uma minhoca, né? É feito Ele pra faz confundir assim. tudo. Então é impossível você conseguir fazer isso sozinho. Impossível. E depois que ele entende a tributação, que ele consegue ali, né? Não, meu cadastro está limpo, Agora eu arrumei. higienizado, Agora eu arrumei meu No cadastro. outro dia vem uma lei nova e muda. Muda tudo. Muda código, NCM, alíquota. A Carol estava contando quantas vezes tinha mudado o NCM, já perdeu a conta, né? Não. Ela falou, esse ano eu já desisti, porque já mudaram tanto que eu já parei de contar. E às vezes interfere, sim, né? Porque dependendo de um NCM, muda o SEST, aí ele tem substituição tributária ou não Sim. tem, É. e aí cria aquele... E guerra fiscal, e os estados tentando se adaptar. Agora surgiu uma onda que os estados, eles estão... Você claramente percebeu isso, vocês estão expandindo para vários estados, e os estados começaram uma onda de aumentar a carga tributária. Sim. Então, saiu de 18 para 20, a alíquota básica, saiu de 18 para 19, eles começaram a aumentar a alíquota, ou a alíquota básica, ou a alíquota de alguns, ou de vários produtos. Eles vão aumentando a alíquota e tal. A ideia, eles não estão fazendo isso para poder garantir que vão conseguir pagar a conta, porque todos os estados fecharam o ano positivo. Foi uma maravilha. Foi uma né? maravilha para os estados. O grande problema é criar um fato político para poder negociar uma condição melhor na transição da reforma O tributária. famoso bode da sala, É né? o famoso, ele bota um bode da sala para depois, na hora de tirar, vamos negociar aqui como é que nós vamos tirar isso. Eles estão criando esse cenário político, só que o varejista que não tem nada a ver com o peixe está pagando o pato. Ele está perdendo margem nessas mudanças. Ele às vezes não percebe que ele precisa mudar preço. Alguns, né, eles acham que se corrigir o tributo, o problema dele está resolvido. Não. Ele não recoloca isso no preço dele. Sabe quando ele vai descobrir? Na próxima compra. Exato. Só vai olhar para isso na próxima compra. Então, a gente percebeu que eles tinham que lidar com múltiplos itens, muitos itens. É um desafio completamente diferente do desafio da indústria, né? O desafio da indústria é você lidar com poucos itens, mas para vários gestão da estados. Uma gestão de suprimento e uma gestão de depois como eu tributo para cada... Para equilibrar. Para não ter... cada cliente diferente em Exatamente. cada estado diferente. O problema do varejo não. Eu lido... Minha venda é única, só que são, né, dezenas de milhares de produtos que eu preciso lidar com uma legislação que muda o tempo inteiro e às vezes não muda a lei.
muda a opinião do fisco sobre a lei. Essa é uma desgraça. A interpretação. A interpretação do próprio fisco. E aí ele simplesmente solta lá uma solução de consulta dizendo assim, então, esse produto é de tal jeito. Ele diz lá, agora esse produto aqui é com NCM tal, e dali o seguinte, uma decisão dessas retroage no tempo. Então, não importa se você vinha fazendo de um determinado jeito, porque todos os sinais apontavam para aquele caminho, se ele disse agora que é de um jeito diferente, passou a ser desde sempre. E volta lá, desde que aquela norma existe, é daquele jeito. Então, é impossível para o varejista lidar com isso sozinho. A ideia é que a gente consiga automatizar essa correção, automatizar isso. E a gente foi além, porque a gente percebeu o seguinte, não dá só para olhar para o cadastro. Porque você pode corrigir o cadastro, mas você não consegue corrigir o que as pessoas fazem com o cadastro. Então, eu posso corrigir o meu cadastro, amanhã vem um fornecedor... Erro, né? Vem o fornecedor e pega aquele produto que você disse que essa jarra é tributada a 12%. Acabei de olhar, saiu na lei, já atualizei, está bonitinho. Vem o fornecedor e manda 18%. Não importa que a lei está 12%, ele mandou 18%. Isso muda? Não muda. Ele mandou... E o varejista ele vai ter que lidar com aquela nota 18%. Ele vai precisar saber o que fazer, ele vai precisar saber qual é o comportamento esperado do analista fiscal. Mas o dono que não está olhando isso vai precisar saber qual é o impacto na margem dele. Eles, às vezes, não percebem. Tem gente que olha para esse cenário, né? Veio mais crédito, eles fazem assim, né? Vou ficar com o crédito. Exatamente. Se ele fizer isso, mal sabe ele que daqui a pouquinho chega uma multazinha por crédito indevido. É por todos os lados, né? Todos os lados. O que a gente fala muito, Fabrício, e isso aí é uma constatação assim, que é muito gostoso quando você conversa com o varejista, né? O varejista, ele é um comprador nato. É, isso aí. Assim, Ele é um negociante, todos, né? ele é um comprador. Ele era muito bom. Ele é um ótimo Ele é comprador. um ótimo comprador. Ele exato. dedica, eu te diria que 60% do tempo dele, na média, para mais É compra. no ato de comprar. Então, assim, ele sabe que ele tem que comprar um preço baixo, ele se perde a hora que trabalha com alíquota, ele não dá atenção de forma alguma e ele perde dinheiro nessa própria compra. Ali ele já dele. deixou dinheiro se na mesa. veio de um estado, se veio de outro, se é interestadual, tem toda uma complexidade. E ele foca tanto nisso, e ele esquece que depois que esse produto está dentro do supermercado, ele tem uma cadeia enorme dentro do supermercado até a venda. Tem um caminho aqui que ele ainda precisa trabalhar, Tem um né? caminho inteiro, só que ele despende o tempo dele na negociação, ele fica com a retaguarda fraca na área fiscal, e depois ele não Ele sabe fica com a operação também pendente, operação pendente, e o preço mudando a todo tempo, ele não consegue se posicionar na realidade dele. Meu preço está bom ou não está? E é muito interessante porque muitos desses parceiros que vêm trabalhar com a gente tem, por exemplo, um açaí do lado, um atacadão. E aí, a hora que você trabalha o preço dele, mostrando o preço do atacadão, ele fala, eu não imaginava que tinha 15, 20% dos meus itens mais baixos que o atacadão. Aliás, você tocou num ponto que é fantástico. A gente estava num evento final de semana passado, fazendo uma palestra, e aí saiu uma pergunta do tipo assim, tinha lá 300 varejistas. Quem aqui tem um atacadista do lado? Mais de 60% levantou a mão e disse assim, eu tenho, mas do lado. E é o maior medo deles, né? Assim, esse atacarejo, esse modelo, ele é muito agressivo. É um agressivo, exato. Mas eles entendem a dinâmica de preço deles do começo até o fim. Então, e é isso que está faltando para esse varejista ter essa dinâmica do preço, da entrada até o preço de venda. Porque se ele, dono, não sabia que o concorrente dele tinha 20% de itens mais, ele trabalhava 20% dos itens mais baratos, você imagina se o cliente dele sabe? Não sabe. Se nem ele não sabe. Então, assim, é aí que entra a outra face do bom negociador de compra com a boa estratégia de venda. E aí a gente aborda também um assunto que, como tributação está ligado à imagem da loja. Total. Né? E também ao é uma produto, dor, né? também que desconhecida, né? Mais uma goteirinha. Invisível. E aí é o mais difícil, porque ele precisa procurar, por exemplo, amigo fiscal para ele entender
o tamanho da dor dele. Hoje, ele lá na mesa dele, no dia a dia, ele não sabe. Então, assim, a gente tem que provocar esse médio varejo para eles irem buscar dores e problemas que eles não enxergam. E é isso que faz a diferença na dinâmica do dia a dia de resultado de uma operação dessa. Então, ele tem que sair para falar assim, eu não sei o preço do meu concorrente adequadamente, eu preciso saber como é. Não adianta ir lá pegar 1, 2, 3, 5 itens, é pouco, ele precisa ter isso no dia a dia dele, ele precisa entender Isso é uma coisa recorrente, que né? se o fiscal dele não tiver ok, ele vai estar pagando mais imposto do que deve, ele vai ser multado se ele pagar menos ou mais, isso vai diminuir a margem dele e a posição, como você falou, Carol, na hora do cliente dele enxergar, a loja vai enxergar, pô, esse cara é caro. É careiro. E é um erro. E ele vendendo mais barato que o Mais atacarejo, barato. sendo visto A como gente careiro. chama aqui de a miopia do consumidor. A gente até já preparou um conteúdo, já fizemos lives falando exatamente sobre isso, a miopia do consumidor, porque ele enxerga a loja às vezes erradamente, olha. Exatamente. Ele tinha 20% de produtos mais barato que o atacarejo, que nem ele sabia, né? E se ele não sabe, ninguém sabe. Né? Se ele não sabe, ele não promove. Não se mostra. Se ele não mostra, o cliente não vai saber nunca. Então, e o cliente dele está usando, precisa botar o óculos, né? Que está Exatamente. com a miopia do Mas consumidor. assim, você imagina o dia a dia desse empresário, o tanto que é maçante, porque assim, é engraçado, né? Mas a hora que fala assim, o problema é sempre da operação. É sempre na operação que aparece o problema, que tem a relação com o cliente. Ali que se enxerga, né? É ali que surge. Então ele gasta um tempo para sanar isso, para apagar fogo e pouco tempo para planejar. É isso. Então eu acho que aqui a gente está falando de planejamento. A gente está falando assim, eu vou te dar suporte, tanto, eu digo, somos nós agora nessa nossa parceria. A gente vai chegar da base, do início do processo dele de compra, de como enxergar toda a parte tributária, fiscal, e nós vamos trazer isso até a hora. Estratégia de precificação, estratégia de operação. Posição dentro de loja, por que tem que expor dessa forma ou da outra. Eles sabem bem trabalhar a gôndola, esse varejista sabe. Só que a hora que você entra na dinâmica do dia a dia, ele vai se perdendo. Então, assim, você manter uma gôndola arrumada não é fazer, trabalho hercúleo. É manter. É manter. É um trabalho hercúleo. É fazer todo dia. Não só, você vê que é em tudo, né? É manter a gôndola, A é bendita manter da o cadastro, banco é de manter... A bendita consistência que é difícil de você manter, né? O exercício físico é a mesma coisa, né? Tudo é disciplina, você não precisa ser o melhor, mas faça aquilo bem feito Alimentação, todo dia. né? Alimentação, faz todo dia que vai dar resultado. E assim, o momento está propício para esse cara crescer. Então, o lojista. Então, a ideia é, eu tenho um lojista que está lutando quase que uma luta desigual, né? Seja porque ele está ou para baixo dele tem os informais, para cima dele os altamente profissionais, e aí ele está aqui lidando nesse meio de caminho. Sanduíche. Ficou meio aquele jogo do bobinho, né? Exato. Sabe aquele jogo Apanha do mais bobinho, um da bola? Assim, Então agora, a proposta do Grupo Voo é exatamente essa, é trazer uma estrutura de conhecimento e ferramentas e parceiros que consiga promover, igualar o campo de jogo, né? Nivelar o campo de jogo. Tanto em escala, quanto em conhecimento, quanto em eu fui diretor do Pão de Açúcar, tá? A equipe interna fiscal do Pão de Açúcar é uma coisa monstruosa, porque eles sabem o valor de não poder errar ali. Exato. A equipe de pricing deles é monstruosa. A equipe de diagnóstico de operação é monstruosa. Então, assim, você pensar que o cara que está na loja, ele tem um respaldo, ele tem input de um monte de gente que está olhando a loja dele. Esse varejista independente, ele não tem isso. Não. Então, ele está no dia a dia dele, e a gente costuma brincar, e não é só ele, qualquer um, né? Se você fica na sua caixinha olhando para ela assim, você vicia com os erros do próprio sistema, né? Nem enxerga, às vezes, nem enxerga. Você nem acha que tem nada diferente daquilo, né? Exatamente. Então, a hora que você entra com um ferramental, de você ter uma equipe que vai pegar toda a parte fiscal, vai avaliar, vai olhar, vai chegar para ele regularmente, falar, aqui, ó, você está com problema, muda isso, arruma isso, vai prevenir multa. Vai deixar ele muito mais azeitado para o preço dele. A hora que entrou para dentro da loja, ele poder trabalhar e deixar mais margem em casa. A estratégia de venda certa, ele passa a ter o que o grande varejo tem. Exato.
Só que com ele Agora, dentro. agora vocês estão brigando de igual para igual. Aí a É gente isso. fica mais, sabe por quê? Porque o dono está na loja. É isso. Então eu sou mineiro, né? Aquela brincadeira, o olho, né, do dono que engorda, Que engorda, o boi. cara. Então assim, tá o dono dentro da loja, com todo o respaldo, a musculatura de gente que vai estar trabalhando para melhorar a operação dele. Aí ele entra no ponto do atendimento, né? Aí Que ele aí faz ninguém a bate, diferença. Ele faz a diferença. A marca dele é uma marca muito forte. Então assim, a gente vê muita gente falando, muda, tira sua marca, põe a marca de uma rede. A gente não acredita nisso. A gente acredita que a marca dele tem uma história, tem uma Tá ali há tradição. tanto tempo, né? Muitos já na segunda, terceira geração. A marca dele é Não um mexe com ativo. tanto. É, exato. Então a gente associa a nossa marca para buscar escala para ele, para buscar tecnologia, para buscar parceria. Então ele passa a ter um escritório central, vamos dizer, que vai ajudar ele a administrar o dia a dia da operação dele. Muito legal. Muito bom. Calil, acho que com isso o cara tá equipado, né? Tá Fica- equipado para crescer. Como diz né? um bom mineiro, ele fica montado. Fica montado. Fica montado. Que Fica legal. montado. E, Cara, e o que faltava pra gente, eu acho que é importante isso, faltava uma pecinha, que é essa aqui que não falta mais, que a gente veio amarrar. que legal. Então, agora sim, nós estamos numa tranquilidade de chegar para esse varejista e falar assim, vem que desde a entrada Tem até a estrutura, saída tem tem estrutura te estrutura. ajudando. Cara, que prazer, que bom, é uma honra pra gente ter feito parte desse projeto e fazer parte desse projeto. Conta com a gente. Eu conto e conto muito. E vamos nivelar esse campo de batalha, né? Vamos demais. E assim, voltar na última palavra no que você falou no começo, é propósito. Eu acho que o nosso propósito aqui é dar ferramenta Dar ferramental para ferramenta, esse varejista Pra ele bom. prosperar, né? prosperar. Calil, Obrigado, foi- gente. Eu Foi agradeço muito muito a bom oportunidade. conhecer a Rede Voa, o propósito da Rede Voa. A gente acredita muito que vai ser uma potência. Já está sendo, né, gente? Com 6 meses de nascimento, já está aí com 130 lojas. E é uma satisfação e um orgulho, mais uma vez juntos, trazer soluções que deixam o varejo mais inteligente. Ótimo. Eu Legal. agradeço muito a receptividade de vocês e a nossa parceria. Eu acho que a gente tem que só entregar agora para Agora é o varejo. seguinte, já passa aí o @ do Grupo Voa pra galera acompanhar, né? Legal, arroba grupovoa.com.br, grupovoa.com. Grupovoa.com.br, seu Isso, site. é o site. No Instagram. O Instagram a gente vai passar já. Vai Tá vir bom. novidade Gente, e a coloca. gente Tem tá coisa nova por aí, remodelando, então tá bom. e Gente, vai vir coisa vamos nova. voar. Vamos voar. Vamos voar. Obrigado, Valeu. gente. Valeu pela missão. Tamo Valeu. Um abração.